E aí pessoal, meu nome é Ezequiel Donhouse e dando continuidade então às nossas videoaulas, agora a gente vai ver então um pouquinho sobre o mapa de memória, né? De como que as coisas ficam na memória, né? Como que um programa é executado. Primeiro, eu sei que pode parecer de uma ordem incorreta, né? Mas a gente vai estar vendo isso do ponto de vista do Linux primeiro, né? E depois eu acho que isso facilita mais, porque a gente vai conseguir ver as coisas acontecendo e tal. E depois quando a gente compilar alguma coisa para ARM, para outras arquiteturas, a gente vai ver isso com mais detalhes e com mais calma. Mas agora, para vocês entenderem o que é uma section de código, uma seção de código, eu vou precisar abstrair algumas informações, como por exemplo, digamos que você tem aí uma máquina x86, no meu caso eu estou executando essa máquina virtual que é um Linux, né? Um Ubuntu aqui, e ele tem nesse momento esse Ubuntu aqui é 32 bits, né? E se vocês observarem aqui, esse sistema é o Ubuntu e tem 32 bits, é um sistema operacional de 32 bits. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele consegue endereçar 4 GB de memória no máximo, né? É claro que aqui agora eu estou usando 2 GB de memória, mas ele consegue endereçar 4 GB de memória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o mapa de memória para as aplicações vai ser mais ou menos assim. Esse aqui seria o mapa de memória, né? Do endereço 0 até o endereço lá para cima, no caso FF. Aqui bem no final, aqui em cima seria tudo F, né? De 000 a FFFF, né? Que no caso isso dá 4 GB de endereços, né? Ok? É claro, né? Cada endereço é um byte, né? Normal. Outra coisa é que cada instrução não quer dizer que ocupa um endereço, né? Cada instrução ocupa aí um tamanho, que é uma instrução. Nesse caso que nós estamos falando de um x86, que é um processador mais fodarástico, né? Então as instruções não têm um tamanho fixo, inclusive, né? E isso é um grande problema para o aprendizado, mas vamos desconsiderar isso por enquanto, né? Não vamos entrar em detalhes sobre as instruções em si. E vamos ver só como que funciona o mapa de memória e como que se dividem as sections de código, né? As seções de código. Então, seria assim, isso daqui é um mapa de memória para o Linux 32 bits, né? No caso, aqui para baixo, nesse de 0 a 08, 04, 80, 000 aqui, nesse ponto aqui fica algumas coisas de mapa de memória para periféricos, memória de vídeo e algumas coisas da BIOS e tal, fica nesse ponto aqui para baixo, né? Aí acima, nesse endereço aqui, começa então as nossas instruções. Todas as instruções de código, funções, né? If, while, blá blá blá, você movimentando vetores para lá e para cá, fazer todo o que é código, né, que não são variáveis, que são códigos e funções e tudo mais, estão nesse ponto aqui, ó, que daí, né, vai ser o tamanho do programa que você fizer vai crescer até um tamanho X aqui para cima, a partir desse endereço aqui, né? Aí logo acima desse ponto vai vir variáveis data. Essas sections a gente vai ver com mais detalhe, né? Essa data, o nome dessa section seria .data. Essa section .text são nomes das sections. A gente já vai ver, eu já vou demonstrar ali no Linux mesmo como isso funciona. Essa section data tem os dados inicializáveis, né? Que a gente vai fazer testes e ver onde que cada coisa vai ir lá dentro do nosso executável depois, né?
Logo acima tem o BSS, que é o endereço das variáveis não inicializadas. E acima dela, e acima disso, daí começa então o heap. O heap é um pedaço do endereço de memória que fica então tudo o que você vai alocar enquanto a tua aplicação estiver rodando, né, em tempo de execução. No caso, e como isso acontece? Quando na linguagem C você chama uma função chamada malloc, né, você vai, isso quer dizer o quê? Memory alloc, né? Você vai alocar a memória. E tudo que você alocar em tempo de execução vai crescer para cima aqui dentro desse espaço de endereço chamado heap, né? Lá no meio, né, acima do 40000 lá, né, a partir desse endereço, que no caso isso é sempre em hexa, né, 40000, né, para cima desse endereço, tem então tudo o que for o mapa de memória para tudo o que é biblioteca dinâmica. E isso também é uma coisa que a gente vai ver, mas isso é um assunto bem mais complicado, a gente vai ver só lá para frente, daqui várias e várias videoaulas, né? O que são bibliotecas dinâmicas e como que elas se linkam ao código em tempo de execução, né? Aí, lá em cima, agora vendo de cima para baixo, o kernel ocupa 1 GB lá de memória, onde é que ele faz todas as paranauê dele, que daí ocupa do C0000. Dali para cima tudo é o kernel, né? Onde é que fica o kernel Linux, né? Que gerencia todo o computador, né? O kernel Linux. E então depois dele, de cima para baixo, porque a stack cresce sempre para baixo nesse caso, né? Então, para baixo disso fica a stack. E isso a gente também vai ter que ver com mais calma, porque a stack é algo um pouquinho assim difícil de entender em alguns aspectos, então a gente vai ver ela com mais calma depois. Mas então, só para que você saiba, a stack contém, né, código, variáveis das funções, né? Tudo que você tem variáveis dentro de uma função fica na stack, né? E ela sempre cresce para baixo. Por exemplo, você chama uma função, tem duas variáveis lá, elas vão alocadas aqui nesse espaço. Dentro dessa mesma função, você ainda não saiu dessa função, chamou uma outra função, vai alocando para baixo, entendeu? E sempre assim, isso é stack, ok? Então as variáveis locais de dentro das funções e retorno, tipo quando você vai retornar dessa função para aquela que chamou, também os endereços de retorno ficam na stack e várias outras coisas, né? Fica tudo na stack, ok? Então vamos lá para o Linux e vamos fazer o seguinte, vamos analisar agora as sections então, né? Então eu tenho aqui, deixa eu remover isso. Então tá ali, né? Vamos abrir o nosso arquivo .c, deixa eu abrir ele com o gedit aqui. Então esse é o código que a gente estava vendo nas aulas anteriores, né? Para você que não viu as aulas anteriores, veja lá primeiro, tá? Que são importantes para o entendimento aqui. E então tá, a gente digitou aqui um código, tá? E isso daqui, isso é código, e isso daqui teria que ir então para uma section chamada text, que a gente viu, né? Então a gente vamos compilar esse carinha, gcc-o exec, vamos dar só esse nome para ele, e main.c, né? A gente executou esse arquivo, agora vamos executá-lo só para testar. E ele imprimiu o teste. Então esse programa só faz isso, imprime teste na tela. Agora, como eu já tinha mostrado anteriormente essa ferramenta, objet dump -d, e a gente vai gerar um dump desse arquivo objeto aqui, né? Então, -d, o nome do arquivo, que seria exec, né? E vamos jogar isso dentro de um, vamos chamar isso de dump.txt, né?
Então vamos abrir o dumping. Então, como vocês podem observar, esse arquivo é um arquivo ELF 32 i386, que é no caso x86, né? Arquitetura i386. E como vocês podem ver aqui, eu tenho, quando eu tenho isso aqui, ó, desmontagem da seção tal, esse é o nome da section, né? Isso é uma seção de códigos. Então isso são as seções de códigos, né? Que é onde, tipo assim, são blocos de códigos que você pode criar, ou no caso quando você quando você cria os teus códigos em C aí, ou assembly, as sections vão ficar, né, tipo, no caso do C, quando você criar uma função, por exemplo, essa função e todas as funcionalidades, todas as instruções dentro daquela função vão ir para dentro de uma section chamada, vamos achar ela aqui, chamada text. Esse é o nome da section que vai ir os códigos os códigos que você digitou e mais os outros códigos que como nas aulas anteriores a gente viu, né, que tinha aquelas partes de outros objetos que eram incluídos, né, que o GCC ia lá buscar nas pastas outros arquivos para transformar então no executável propriamente dito, né? Então, no caso, aqui dentro, né, isso aqui é uma sections, daí tudo isso que começa desse jeito aqui, ó, isso aqui são funções, são tudo funções. Pode ser, isso aqui são, na verdade, isso daqui é chamado de símbolo. Para o compilador, né, isso daqui é um símbolo. Então, isso aqui é um símbolo, representa o endereço sempre, né? Então, o main, a nossa função main tem que estar aqui em algum lugar, né? Então, aqui está o nosso main, ó. A função main está aqui. Então, isso daqui tudo é exatamente isso daqui tudo, ok? Então, o que ele fez para que executasse isso. Então, aqui no caso, no C, a gente só tem essas duas, digamos assim, linhas de código, mas depois de compilado em assembly e tal, você vai ter isso. Só que observe o seguinte, isso daqui na frente é o endereço, né? Isso aqui são os endereços de memória mesmo, né? Isso aqui são os endereços aonde esse código vai ir de verdade, bem na real, né? Aonde que isso daqui vai estar na memória RAM desse computador, tá? Isso aqui já está linkado, então esses endereços são reais, tá? São exatos. Então, o nosso main vai ficar nesse ponto da memória aqui, ó, né? Até esse outro ponto aqui. Então, isso são as instruções. Isso daqui é uma instrução e isso daqui é uma instrução. Então, observe assim, ó, aqui o que ele está dizendo é o seguinte, aqui é o endereço de onde essa instrução vai estar na memória, né? Então, essa instrução vai estar nesse ponto na memória e essa instrução faz isso. Isso aqui, no final, aqui é só uma representação em assembly do que essa instrução vai fazer, tá? Então, sempre é assim. No caso, esse push, ele faz, digamos assim, ele bota na stack o base pointer, né? Ele salva o base pointer, né? Que é um registrador que contém o base pointer. O base pointer, ele seria o ponteiro da stack. Mas isso, por enquanto, agora entender as instruções aqui, a gente não vai entrar em detalhes com isso, mas em algum ponto a gente vai ter que entender alguns pontos importantes do que essas instruções fazem para conseguir fazer uma leitura legal aí do que o nosso código C gerou em assembly, né? Para a gente conseguir ver se as coisas estão nos endereços corretos e por aí vai, né? Então tá. Sempre que você vê um push EBP, essa é uma instrução, você vai ver sempre 55. Essa é a instrução, ocupa só um byte e faz isso, tá? Então aqui, ó, geralmente sempre no início de uma função você vai ter isso, né?
você vai deslocar, no caso, né, o ponteiro para o ponteiro da stack, né? Então agora a gente vai ver que tem outras sections, né? Que no caso seria essa data, ponto data, é uma seção de código, né, que fica todas as variáveis inicializadas, tá? Então nós temos essas duas. Daqui a pouco a gente vai criar umas variáveis lá no nosso código para ver se elas vão aparecer aqui nessa section, né? BSS seria o que? BSS são as variáveis não inicializadas, as variáveis globais não inicializadas, né? E a gente tem também a nossa section raw data, né? Que seriam então as variáveis apenas de leitura, variáveis inicializadas, mas apenas de leitura. No caso, tudo que você digitar const, né? Const, que é constante, né? Vai ficar nesses pontos aqui da memória, né? Ok? Então, vamos fazer alguns testes aqui. Por exemplo, vamos criar duas variáveis globais aqui no nosso main. Por exemplo, int test1 e não vamos inicializar esse cara. Vamos deixá-lo apenas assim. Vamos criar um int test2 e vamos inicializá-lo com algum valor, 65, por exemplo, né? Aí vamos fazer mais uma função aqui também, tá? Vamos criar um protótipo aqui, void função 1, né? Criar mais uma função, vou criar só o protótipo dela aqui e jogar ela para baixo. Ok, então nós temos uma função e vamos chamar ela aqui também, né? Beleza? E essa função, o que a gente pode fazer? Sei lá, botar um valor no teste1, por exemplo, né? Teste1 igual a 43, sei lá, qualquer coisa. E daí fazer um printf aqui, teste1, dois pontos, daí %i, né? Para imprimir uma variável ali. E vamos colocar lá o teste1 aqui. Ok? Então seria isso e vamos compilar isso. Compilou, vamos gerar um dump disso de novo. Ok. E agora vamos lá achar as nossas sections. Vamos achar a section .text, tá? Nós temos uma section.text e em algum momento aqui, ó, a gente achou o nosso main e nossa função 1 tá aqui, ó, nesse endereço, ok? Então essa é a função 1. Se a gente olhar aqui no main, a gente vai ver que tem um call aqui, ó, uma instrução call que chama função 1. Então é sempre assim, ó, nesse ponto chamou essa outra função, né? E se a gente observar aqui também, nós vamos ver que nós temos um endereço aqui, ó, call tal endereço, né? Isso quer dizer, você tem que ir para tal endereço. Então esse endereço aqui seria esse aqui, ó. Se você observar aqui, ó, 80 48 46e, né? 80 48 46e, que no caso o 0 à esquerda não representa nada, né? Então seria isso, ó. Isso daqui é o que aconteceu, né? Então vamos descer aqui, vamos achar as nossas sections raw data, que a gente não criou nenhuma, né, para essa section, então não vai ter nada aqui. Vamos achar a nossa section .data, que daí nós temos aqui, ó. Então, dentro da nossa section, isso aqui tudo faz parte dessa section, né? Sempre que tem um desmontagem de tal coisa, quando começa a outra, daí sim termina. Então, tudo que está aqui dentro, tudo isso daqui faz parte desse ponto data, né? Então, aqui nós temos o nosso teste2, né? Por que o teste2 apareceu dentro de data? Porque ele é um dado inicializável, né? Ele foi inicializado. Então,
e esse outro não é inicializado, tudo que é variável global que não foi inicializado vai aparecer dentro de .bss. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nosso teste 1 apareceu aqui, então no nosso BSS, que são as variáveis não inicializadas, né? Então vamos criar agora um que vai para dentro de raw data, que seria quando a gente, vamos criar, por exemplo, const int, né, quando é uma constante, que tipo é uma variável apenas de leitura, né, não pode ser modificada. Então a gente define como constante, né, const int alguma coisa, no caso teste 3 igual a, sei lá, vamos botar um outro valor aqui mais pequeno, 12, né? Vamos colocar um valor 0x para a gente ver lá em hexa depois, né? 0x 06, por exemplo, né? Ok? Então, vamos supor que a gente vai imprimir esse teste 3 aqui também, né? Então, vírgula, teste 3 e porcento .i aqui, né? Ok? Então, vamos compilar isso de novo. Gerar o dump disso, recarregar aqui. E vamos lá na nossa section raw data, para ver se apareceu a nossa variável lá, né? Então, aqui no nosso raw data, aqui, ó, nós temos aqui o nosso teste 3, então aparecendo aqui, né? Que no caso está aqui o valor, ó, 0,6. Aí você deve estar pensando, tá, beleza, mas isso aqui é um int, né? Então, como eu declarei aquilo como int, o valor mesmo não é só esse 0,6. O valor é esses 4 bytes aqui, ó, sempre sequencial, né? Então, o 0,6, 000000, porque um int, né? Um int é 32 bits, então ele ocupa 4 bytes. E daí você pensa, tá, mas o que é esse resto aqui, ó? Isso aqui grudou aqui por causa do seguinte, ó, quando você tem uma variável que não tem nome, por exemplo, ela geralmente vai ficar desse jeito aqui. Então, isso aqui é considerado também string, né, que é variável. Então, se a gente observar, a gente vai ver que, no caso aqui, T, E, S, T, E são valores hexadecimais, né? Se a gente pegar aqui uma tabela ASCII, por exemplo, vamos lá, vamos entender isso aqui direito. Por exemplo, eu tenho uma tabela ASCII, né? Na tabela ASCII, o nosso T minúsculo, vamos achar aqui, ó, ele representa o valor 74 em hexadecimal, né? Então vamos aqui no nosso código, no nosso dump, vamos ver o seguinte, ó. Se você observar aqui, eu tenho o nosso 74 aqui, ó. Ou seja, aqueles 4 bytes que representam aquele primeiro int do teste, eles estão aqui. Então, como o compilador vai rodando na sequência, ele pegou a primeira função, que seria o teste 3, né, que é uma constante. Na sequência, ele pegou a primeira coisa que ele encontrou, que seria a constante, que é o T, depois o E, depois o S, né, e assim por diante. Então, o que seria E minúsculo? O E minúsculo seria 65 em hexadecimal. Vamos lá ver. Então, aqui, ó, 65. Então, é sempre assim, T, E, o S é 73, se a gente olhar, o T de novo, né, teste, e daí 65 de novo, né, e assim por diante. Então, é assim que as coisas funcionam aqui. As coisas, quando você compilou, quando você compila, as coisas vão ser organizadas em sections diferentes dentro do código, né? Para você dividir o que é variáveis não inicializadas, o que é variáveis apenas de leitura, né? E o que é variáveis inicializadas, mas que podem ser alteradas, né? E no caso, o nosso text, que contém então as funções e as instruções propriamente ditas, né? De novo, pode ser que para algumas pessoas estão boiando aqui no que eu estou falando, né? Mas vai acompanhando que você vai começar a pegar
qual que é a ideia aqui, né? Você vai pegar aí nas próximas aulas qual que é a ideia que eu estou tentando passar, beleza? Então por agora acho que é isso e até a próxima videoaula.